Falando sobre coisas que acabam me inspirando muito quando eu vou falar e vou produzir o design, né? Eu tenho umas referências que são muito fortes dentro da cultura do desenho, enfim, até das histórias em quadrinhos, que é uma das coisas que eu separei para falar um pouco nesse vídeo sobre algo que me inspira, que eu gosto bastante. E quando eu faço um paralelo com o design, está muito relacionado também a alguma coisa como memória afetiva. São elementos que, de alguma forma, a gente reconhece em outras coisas que a gente já tem uma relação de carinho e que faz com que a gente acabe tendo uma relação de carinho para essa nova coisa também. Então, só para explicar um pouco, né? Eu gosto muito de desenho animado, já falei que eu gosto muito de assistir desenhos animados, eu gosto desse mundo fantástico que é construído dentro dos desenhos. Eu acho que ele nos permite levar a nossa criatividade para espaços ali que são muito criativos, né? Permite que a gente vá muito além do comum. E um dos desenhos que eu gosto bastante é A Hora da Aventura, né, que tem o Finn e o Jake. Inclusive, aqui atrás não está aparecendo, mas aqui está aparecendo, na verdade, o Pequeno Príncipe aqui, né? Mas do lado dele está aqui o Rei Gelado e um pouco mais para cá, deixa eu ver, ó. Tem aqui o Jake e o Finn, né? O Finn e o Jake, que é o humano e o cachorro que pertencem ao desenho da Hora da Aventura. E para cá, peraí, para cá tá o Rei Gelado também. Eu tenho um carinho por esse desenho, eu já assisti, enfim, eu acho ele muito interessante. E aí eu acabei me deparando com uma outra série, isso já da Netflix, né, que é o Dead End. Eu achei tão interessante e tal, fui atrás para entender um pouco melhor quem que era e tal, e acabei descobrindo que era de uma HQ, e é essa HQ aqui, que é a HQ do Dead End, que tem também um cachorrinho muito querido, né, um pug muito fantástico. E aí o que eu achei interessante, é uma obra muito linda, inclusive, com os desenhos fantásticos, assim, é muito legal esse livro. Esse é o primeiro livro, são dois livros, se não me falha a memória, eu acabei só conseguindo comprar o primeiro livro, mas tem o segundo, e aí, enfim, com vários desenhos, são histórias, é uma história muito legal, uma história fantástica, esses personagens são maravilhosos, assim, muito bem construídos, esses personagens, que eu adoro. Eu acho que eles são muito bem amarrados, as curvas dramáticas deles são muito bem amarradas. Então é super legal, uma história talvez infanto-juvenil ou mais para adolescente, até porque envolve um pouco de romance, enfim, envolve um pouco de descoberta nesse sentido. Mas o que eu acho interessante, eu me peguei pensando nisso, né? Quando eu falo do Dead India, e eu já gostava da história, enfim, por uma série de motivos, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Pug, né? Aqui, pelo personagem que é o cachorrinho. Esse personagem já tinha uma relação interessante, até porque ele é muito bem construído na história, e você vai acabar se envolvendo com ele, com a maneira como ele é construído. Ele tem uma personalidade muito interessante. Mas depois eu pensei, caramba, ele me lembra inclusive um pouco o Jake, né? Deixa eu fazer aqui de novo, o Jake. Ele me lembra um pouco o próprio Jake também, né? Assim, claro que eles não são personagens idênticos, eles têm diferenças entre eles, mas a minha relação de afeto acabou sendo levada de um para o outro, né? Quando eu fiquei pensando, poxa, eu já tinha uma relação interessante e eu criei essa relação, essa conexão entre esses dois personagens. E por que eu falo isso, né? E por que eu tô trazendo esse contexto dentro de uma inspiração de design? Às vezes a gente vai fazer o design e a gente usa o que a gente chama de modelo mental, que é coisas que as pessoas já conhecem, já fazem na vida dela, e a gente reproduz aquilo no serviço ou no produto ou no aplicativo que a gente vai propor para a pessoa. Por quê? A gente tem o atalho mental, que é, uma vez que você sabe fazer algo de uma forma, e eu pego a forma como você sabe e eu coloco no meu serviço, é mais fácil você aprender a usar o meu serviço, porque você vai usar o meu serviço igual você faz, né? Você já faz em algum lugar, fica muito mais fácil. Isso é o que a gente chama do modelo mental. A maneira como as pessoas sabem fazer algo, eu consigo reproduzir. Isso é uma maneira que a gente tem para deixar as coisas mais fáceis para quem vai usar. Mas tem uma outra coisa também que a gente pode utilizar, que é essa memória afetiva, que são elementos visuais ou elementos ali, enfim, até de personagens que eu posso trazer e que acaba trazendo também uma relação afetiva das pessoas com o produto, com o serviço, ou até com o design que a gente traz. Isso serve para objeto também. Então, durante muito tempo, por exemplo, na minha também infância, juventude, enfim, havia na casa da minha avó, da minha mãe também, uma garrafa de plástico em formato de abacaxi. Essa garrafa de plástico em formato de abacaxi, ela é muito icônica, ela tem uma referência muito forte para mim, porque ela traz também um conceito, né, saudosista, né, de uma época em que eu era mais jovem, enfim, eu tenho uma relação de memória
com esse objeto, mas principalmente com essa forma desse objeto. E aí quando a gente olha para isso, por exemplo, né, um exemplo aqui que eu vou trazer do mundo do design do produto, né, design de produto. Mas eu poderia, por exemplo, construir novos objetos que tragam essa referência do formato do abacaxi, por exemplo, ou formatos de outras frutas. Um exemplo muito ilustrativo aqui. Eu consigo trazer essas referências, essas memórias, que vão ajudar as pessoas a se relacionar com novos objetos a partir da memória que elas têm com outro objeto. Não só da memória de uso, eu consigo usar porque eu já sei, mas também da memória afetiva, né? O que aquilo representa para nós. Isso é importante para o design, para aquilo que é bom, que é positivo, né? Então, poxa, eu criei uma relação bem bacana com o personagem, porque eu já gostava desse personagem antes, mas é importante para o design olhar, porque ele também pode ser negativo. A gente pode ter tido uma experiência muito ruim com alguma coisa, e se eu trago algo que me lembra daquilo que é ruim para mim, eu acabo já ali tornando uma relação difícil, a pessoa não vai querer usar aquilo, ela já cria uma certa aversão àquilo, porque ela já tem uma relação ruim com aquilo de alguma maneira na sua história, na sua memória. Por isso que o design tenta e estuda, na verdade, muito as pessoas que vão usar para entender o que é memória afetiva, o que é memória afetiva positiva e também o que é modelo mental pré-existente na cabeça das pessoas, para que a gente possa trazer isso. Tanto na questão dos personagens, eu vou mostrar aqui de novo o livro porque eu acho ele muito bonitinho, muito bacana, muito bem construído, mas tanto na questão dos personagens, né, ou dos objetos, das figuras, como eu falei, mas também das próprias narrativas, né, que são ali o caminho que você segue, aquilo que eu vou te contar. Se a gente for pensar por esse aspecto da narrativa, por exemplo, a gente vai ver que muitas histórias se repetem, tem até a jornada do herói, enfim, que é um formato que é muito utilizado ali por diversas séries, filmes, livros que a gente acompanha. E o que é interessante? Por que isso é legal? Porque você já conhece, o seu cérebro ele já sabe mais ou menos como aquilo funciona. E se por um lado isso pode ser um pouco entediante para algumas pessoas, por outro lado isso pode ser algo muito interessante, porque as pessoas já sabem mais ou menos como aquilo funciona e isso traz para elas algum tipo de conforto. Então até nesse aspecto o design tem que pensar. Vou colocar aqui mais elementos, vou colocar coisas inusitadas, mas não vou colocar coisas inusitadas demais, porque também pode ser um pouco desconfortável para as pessoas estar num lugar completamente novo. Por isso que novas tecnologias demoram muito tempo para serem absorvidas completamente. Porque se eu não tenho alguma coisa, alguma memória, alguma relação com algo que eu já faço, eu posso ter um problema de adotar aquilo. Então, a tecnologia normalmente ela vem no disrupção, mas ela vai em passos, né? Ela vai colocando camadas novas em coisas que a gente já existe, para que a gente consiga ir se adaptando e essa mudança não ser tão brusca. A mudança brusca ela não agrada muita gente, né? Tem grande parte das pessoas não gosta dessa mudança tão brusca assim. Então a gente faz uma mudança gradativa. A atualização de um serviço, por exemplo, lembra aí o seu serviço, o seu banco, por exemplo. Se o seu banco for atualizar uma forma como você tem de pagar um boleto, por exemplo, isso precisa ser feito gradativamente, porque vai gerar desconforto. Você sabia fazer, você deixou de saber fazer, vai ter que aprender a fazer de uma nova maneira. Isso é frustrante, às vezes a gente fica irritado, às vezes a gente também nem tem tempo, não quer gastar energia com aquilo. Então, quando o designer vai desenhar essa experiência de mudança, porque precisa ou porque vai mudar para melhor, mesmo que mude para melhor, haverá uma curva de rejeição, que é estou aprendendo a usar até eu voltar para o estágio sei usar e entender que isso é melhor do que a versão anterior. Então é normal, inclusive, que quando a gente faz ali lançamentos de versões novas, por mais que ela seja bem estudada e ela torne mais fácil, pode ser que aconteça uma rejeição inicial para que depois eu entenda que aquilo se tornou sim mais fácil. É natural, faz parte da nossa até resistência um pouco em relação à mudança e a trazer as mudanças. Por isso, quando a gente faz mudanças, são sempre gradativas, é um passo por vez para a pessoa ir se acostumando até chegar nesse novo, nessa nova forma de usar o produto ou o serviço, por exemplo. Mas isso é toda uma trilha para mostrar como as coisas acabam se conectando na nossa mente. E quando eu falo de design, o quanto que a gente pode trazer de referências e olhares a respeito de muitas coisas que nos impactam para a gente levar para a experiência e para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, além disso também, queria gravar esse vídeo para dar a dica aqui do Dead India, que é um livro muito legal, muito bacana. Pena que eu só consegui o primeiro, né? Eu só consegui comprar aqui a primeira versão, não consegui comprar o segundo livro, desculpa, eu comprei só o primeiro livro, não consegui comprar o segundo, mas para quem assina a Netflix, tem na Netflix aí 2 temporadas do Dead India também. Para quem quiser assistir, super recomendo, porque é uma história que eu acho
muito legal, envolve coisas que eu gosto, porque envolve coisas que eu gosto, né? Isso que é legal, quando a gente fala de coisas aqui, a gente fala, eu gosto de Dead End, é porque tem elementos que conversam comigo, não quer dizer que vai conversar com todo mundo. Talvez tenham pessoas que vão gostar, vão assistir e vão falar, poxa, eu odiei essa série. Por quê? Ela não tem elementos que conversem com você. Aí você vai ver uma série, você vai amar a série e eu não. Por quê? Porque a série tem coisas que conversam com você e não conversam comigo. Então, esses elementos presentes nessas séries que conversam comigo, em séries que conversam com outras pessoas, também são feitas a partir de um projeto, também são escolhidas a dedo pelos roteiristas, enfim, por uma série de pessoas que participam para construir, seja um livro, seja uma série, seja um filme, enfim, seja uma novela. Tudo isso é feito a partir de um projeto, tal qual o design faz um projeto para o seu produto ou para a experiência digital. Então, tem muita relação na maneira como a gente vai construir os nossos produtos, os nossos serviços. E é isso, como sempre, lá no site da faberhouse.com.br tem um artigo, né, tem um texto em que eu falo um pouquinho mais sobre Dead End, eu falo um pouquinho mais sobre a relação, né, e como a própria, essas relações de memória afetiva e tal também são importantes para o design, e falo um pouco da série, do livro, porque eu gosto bastante também. Quem quiser mais informações é só acessar lá o nosso site. Como sempre, muito obrigado a quem me acompanhou até esse momento e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Um grande beijo.